Bom dia, Evangelho de João, capítulo 5. Vamos para mais um devocional nessa manhã, que o Senhor possa nos dar graça e o Espírito Santo trazer o entendimento da palavra para o nosso coração. Acompanhe aí. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Imagina 38 anos, paralítico, assentado ali naquele tanque, esperando uma oportunidade, a esperança de ser curado. Verso 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Eu acho engraçado as perguntas de Jesus, né? O cara ali tantos anos naquela situação e Jesus pergunta se ele quer ser curado. Mas às vezes as perguntas de Jesus são para a gente refletir sobre a nossa vida. Quando ele nos faz hoje a mesma pergunta: você quer ser curado? Ou você quer só um benefício? Tem muita gente que está buscando Jesus só por causa dos benefícios. Mas Jesus tem muito mais para dar, Jesus tem vida eterna para dar, Jesus tem a solução, Jesus tem tudo que a gente precisa. Verso 7. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Você percebe que o paralítico ele não responde à pergunta de Jesus. Porque Jesus perguntou se ele queria ser curado. E aí ele fala que não tinha ninguém que ajudasse ele. Às vezes Jesus faz uma pergunta para a gente fica dando volta, a gente fica procurando desculpas ou justificando que ninguém ajuda a gente. O verso 8, então, Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Imediatamente. O poder da palavra liberada de Jesus tem ação imediata. Quando Jesus dá uma ordem, ela precisa ser cumprida, ela acontece. Essa é a nossa fé, não depende do que a gente pensa, do que a gente sente, depende de quem Ele é e se Ele liberou ou não a palavra. Quando Ele libera, vai acontecer. E no finalzinho do verso 9 vai dizer assim: isso aconteceu num dia de sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, não sabia quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Olha que interessante. Aquele homem, 38 anos ali naquela situação de miséria, e os fariseus não tiveram compaixão dele. Ao contrário, quando ele é curado, quando ele tem a oportunidade de sair daquela situação que Jesus libera sobre ele uma palavra de vida, eles estão preocupados que é dia de sábado e que ele não pode carregar a maca.
E a resposta do homem foi: aquele que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Jesus vai dizer em algum outro lugar da Escritura aqui que ele é o Senhor do sábado. E tem muita gente hoje ainda que fica preso nessa questão do sábado e coloca o sábado como uma condição de salvação. Não é. A Bíblia está dizendo isso. Jesus falou que, olha, no sábado, para o cara pegar a maca dele e andar e ir para a casa dele, que ele estava curado. E o cara obedeceu e pegou a maca e foi embora para casa. Quando Jesus encontra com ele mais tarde, Jesus fala para ele, fala assim, olha, você está curado. Não volta a pecar não, para não acontecer coisa pior com você. Nesse caso, a enfermidade desse moço estava relacionada ao pecado. E Jesus então perdoa o pecado, Jesus então redime esse homem da culpa do pecado e dá para ele a oportunidade de viver uma nova história. E dá um conselho para ele. Jesus nunca obriga ninguém a fazer nada, Jesus, ao contrário, ele dá conselhos. E ele dá um conselho, ele fala, olha, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Assim também é conosco. Jesus dá uma oportunidade de salvação para a gente continuar, para a gente fazer uma nova escolha, começar uma nova vida. E ele dá uma instrução, fala, olha, não volte a pecar para não acontecer coisa pior com você. Então, o pecado é aquilo que nos afasta do Senhor. E nós precisamos de nos posicionar firmemente contra ele e dizer, Senhor, porque eu quero ficar do lado do Senhor, eu escolho não pecar. Obrigado por ter me curado. E assim, esse homem foi contar para os judeus que Jesus era aquele que tinha curado ele. Amanhã a gente continua a partir do verso 16 e nós vamos ver que essas pessoas estavam tentando matar Jesus, porque Jesus estava fazendo o bem, porque Jesus estava ajudando as pessoas, porque Jesus estava ensinando o amor de Deus para as pessoas. E é isso que eu quero que a gente aprenda nesse dia. A gente não ia até Jesus por causa dos benefícios, mas ia até Jesus porque Ele é o Senhor da glória, porque Ele é o amor maior. Nós precisamos de aprender a amar Jesus mais do que todas as coisas. As outras coisas a gente tem por acréscimo. Ele tem prazer em nos dar, mas nós precisamos de amá-lo de todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Que você possa amá-lo nesse dia e viver para glorificar o nome dele. Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso.